Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, para conversar aqui sobre direito administrativo, né, dar aqui continuidade ao nosso projeto, né, Direito Administrativo Café e Prosa, né? Sejam todos bem-vindos. Meu amigo Glauberto, Maria Luísa, Cleiton, né, Poliana. Agradeço aqui a presença de todos vocês, né? Nosso amigo Odilon já está por aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a conversar, né? Dados com excelentes reflexões do professor Odilon sobre a LINDB, sobre gestão pública. Olha aí, o nosso convidado acabou de chegar. Boa noite, professor. Você me escuta bem? Você me vê bem? Como é que está aí o áudio? Boa noite, Nitão. Tô ouvindo muito bem. Me ouve Tá bem? bom, professor? Que bom, muito obrigado, viu? Quero lhe agradecer aqui pela gentileza de ter aceitado assim prontamente o nosso convite. É uma honra assim imensa. É o nosso primeiro contato, assim, que a gente se vê assim, basicamente a gente conversou muito pelo WhatsApp, né? Mas, enfim, quero lhe dizer que sinto muito feliz com a sua presença. A gente sabe da sua agenda, né, dos seus dias, do seu trabalho, dos seus compromissos, mas que bom que você conseguiu reservar aí uma hora e um pouquinho do seu tempo para que a gente possa conversar sobre esse tema tão importante, né? Então, eu estava só dando boas-vindas aqui a todos, né? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. De vez em quando, professor, eu vou olhar aqui para o lado, porque aqui eu consigo ver no computador, que eu coloquei aqui de apoio, a participação dos colegas, as perguntas, né? E aqui eu já estou vendo bastante gente aqui, a Tatiane, Francivaldo, Glauberto. Bem-vindo, meu amigo Glauberto. Glauberto é o presidente aqui do nosso Instituto Paraibano de Direito Administrativo. Então, Carolina, sejam todos bem-vindos. Professor, eu vou só fazer uma rápida apresentação sua e aí eu vou passar a palavra para que você possa fazer aí suas considerações iniciais antes da gente começar a nossa conversa, tá? Então, meus amigos, a gente hoje vai ter aqui a imensa alegria de conversar com o professor Odilon Cavalari, né, que é doutorando em Direito, é mestre em Direito Constitucional, é auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, é advogado e ainda encontra tempo para ser professor, palestrante e participar de lives. Então, o professor aí tem todos os gabaritos e toda a qualificação para trazer suas reflexões sobre a LINDB, né, controle e gestão, que é um tema muito palpitante, muito interessante e com o qual eu tenho assim um carinho e uma admiração muito relevante. Então, professor, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo e passo a palavra para o senhor fazer aí suas considerações iniciais aqui da nossa conversa. Muito bem. Muito obrigado, Nitão. Quero primeiro agradecer o convite, dizer da honra e da satisfação que é para mim estar aqui com você nessa live. Como você disse, nosso primeiro contato visual, vamos dizer assim, né, virtualmente, mas, Exato. mas a sua live é, ela lhe precede na fama, né? De longa data, a gente ouve falar das suas lives e da qualidade dos debates que você proporciona a todos. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui. Eu só tenho que agradecer o convite que me foi formulado. Queria cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando neste momento para esse tema desafiador que é, né? Para todos, né? Para todos, para quem está na gestão, para quem está no controle, para quem atua no campo teórico, doutrinário, da academia, né? É um tema bastante desafiador. Queria cumprimentar, como você mencionou, o doutor Glauberto, do Instituto de Direito Administrativo daí da Paraíba também, e a todos os demais, Ismar, que eu estou vendo aqui que entrou, Isso, Ismar. grande amigo e de batalhas dos tribunais de contas, e, enfim, a todos que nos assistem, é um grande prazer. Ismar, professor, também está no hall dos amigos,
que eu apenas conheço e converso virtualmente, ou é pelo WhatsApp, ou é por ligação, ou é por videoconferência. Então, a gente tá devendo aí um encontro, todo mundo, para a gente poder ter a oportunidade de sentar, conversar e se conhecer. E o Alessandro já está dizendo aqui, um dos maiores processualistas no âmbito dos tribunais de contas. Então, é, professor, é interessante que a gente vive aqui uma era em que o controle, na opinião de muitos, né, cresceu bastante nos últimos tempos. O controle ele vem para o foco do debate, se fala em ativismo de contas, se fala, né, em protagonismo dos tribunais em muitos momentos, às vezes se fala em excessos, enfim, é uma função, né, que a LINDB traz como função controladora, né, e que, exatamente por ter essa importância de agregar aos gastos públicos, né, e, por consequência, à nossa sociedade, toda uma proteção e a garantia de que os recursos eles serão destinados de forma, né, legítima, eles serão destinados de forma eficiente, né, de que eles terão, sim, ali a realização das políticas públicas e que alcance os interesses contratuais também dos entes públicos envolvidos, porque quando a gente fala de interesse contratual, a gente fala do interesse que é representado no contrato, né, e esse contrato ele é fiscalizado pelo tribunal, e previamente à elaboração desse contrato é onde muitas vezes, e até mesmo na própria execução, é onde surge o espaço para se discutir sobre escolhas, sobre possibilidades de alternativas que seriam viáveis, e aí o controle ele funciona num momento posterior e muitas vezes talvez distante da compreensão daquela realidade, e a LINDB ela vem para tentar promover, no meu modo de enxergar as coisas, fazer com que o controle ele se aproxime um pouco mais do chão de fábrica, como as pessoas falam, e tente entender ali, e aí eu sempre falo do calor, da temperatura e da pressão da cadeira do gestor, no momento em que ele toma as suas decisões. E quando surgiu a LINDB, veio toda aquela manifestação dos órgãos de controle. Eu me lembro que saiu um parecer da consultoria, né, do Tribunal de Contas da União, apontando inconstitucionalidades, e aí, como nos debates antigos, e aí depois veio os defensores da LINDB, né, o Floriano, o Carlos Ari, soltaram aquele manifesto em resposta. E o que eu acho bacana é isso, que antigamente as pessoas escreviam um livro assim, né? O professor Odilon escrevia uma tese, aí eu ia lá em resposta à tese do professor Odilon, e eles ficavam debatendo, e é legítimo que isso aconteça, e é bom que isso aconteça, não é? Então, eu queria começar aqui pedindo para que você explicasse para a gente por que é que aconteceu essa reação muito forte, muito evidente daqueles órgãos que atuam no controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria magistratura também entrou. Me parece que tem até uma ADI da Ana Matra, né, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Então, eu queria que o senhor começasse aí assentando essas bases para que a gente possa começar a desenvolver aqui a nossa conversa. Tá certo. Veja, primeiro, você fez uma observação importantíssima e absolutamente fidedigna com o que acontece, né, na vida como ela é. Que é, em outras palavras, o seguinte: jogar pedra na vidraça alheia é fácil, dura ser a vidraça. Essa é uma frase que eu uso, então, há talvez uns 20 anos. Eu dou aula, pelo menos há mais ou menos esse tempo, sobre responsabilização nos tribunais de contas, né? E eu sempre mencionei essa frase, tanto dentro do próprio TCU, quanto nos outros tribunais de contas e em cursos abertos também. Porque, de certo modo, provocativamente sendo repetitivo, responsabilizar os outros requer responsabilidade de quem responsabiliza. Então, é um desafio porque há dois riscos. De um lado, de ser acusado de punitivismo, e de outro, de ser acusado de omissão pela sociedade, caso não seja tomada uma providência.
O desafio é encontrar este meio termo entre uma coisa e outra, é separar o joio do trigo, punir quem realmente merece ser punido e não punir quem não merece ser punido. O problema é que o órgão de controle não tem bola de cristal. Como saber quem é quem nesse jogo de xadrez? Né? Isso é um desafio diário. Bom, em relação à Lindbe e às reações que ocorreram por parte dos órgãos de controle em relação aos então projetos de lei, particularmente o PL 7448 de 2017, que foi o último, né? Teve o primeiro no Senado, 349, 2015, depois o segundo, quando foi para a Câmara, o 7448 de 2017. Por que os órgãos de controle tiveram essa reação? E fui eu que elaborei os dois pareceres da consultoria jurídica. Eu era o consultor jurídico do tribunal à época e fui eu que, na realidade, elaborei esses pareceres. E quais eram as preocupações? Bom, primeiro, que é quase inacreditável, no mínimo surpreendente, que um projeto de lei que acabou virando a Lei 3.655 de 2018, com a envergadura que trouxe em termos de impacto para o direito e para a interpretação das normas, é quase inacreditável que um projeto de lei, os dois, na realidade, não tenham sido submetidos a um debate franco, aberto, amplo e profundo com os principais destinatários da norma. Esse projeto de lei que deu origem à Lindbe no Senado foi aprovado somente na Comissão de Constituição e Justiça, não foi a plenário. E teve apenas uma única audiência pública, da qual participaram apenas 2 representantes do Poder Executivo e um representante da Federação, a Confederação dos Prefeitos. E só. Nenhum órgão de controle foi chamado a debater esse projeto. Na Câmara, aí ele foi para a Câmara, foi aprovado em caráter terminativo, foi para a Câmara. Na Câmara dos Deputados não houve uma única sequer audiência pública. Nenhuma. E, obviamente, portanto, mais uma vez, os principais destinatários dessa norma, os órgãos de controle, não foram chamados a debater esta norma. Isso por si, e aí ela foi aprovada também em caráter terminativo. Isso por si só já gera uma reação, porque é uma norma que tem um imenso déficit de legitimidade democrática. Já começa por aí. Além disso, ela trouxe vários artigos que, a meu ver, eram inconstitucionais. Eu não sustentei nos meus pareceres, eu não sustentei a inconstitucionalidade da lei como um todo. Eu apontei alguns poucos dispositivos que me pareciam inconstitucionais e outros que eu entendia que requeriam uma atenção especial a depender da interpretação que se desse. Houve quem tivesse realmente defendido a inconstitucionalidade integral, não foi o meu caso, né? Mas, por exemplo, o artigo 25 do então projeto de lei, ele defendia a criação de uma ação direta de declaração de validade de ato, contrato, processo, norma. Imagine isso equivaleria ao seguinte, a uma empresa, a uma empreiteira participante de uma licitação para concessão para exploração de uma rodovia, ela poderia entrar com uma ação de validade e de declaração de validade do edital, inclusive quanto à economicidade dos preços. Havia essa expressão na norma. Quer dizer, dando um verdadeiro bypass, né, nos tribunais de contas, que são, pela Constituição, os órgãos vocacionados para isso. Então, havia problemas nesse sentido. Por fim, a redação aberta dessa norma, como a gente vai ter a oportunidade de comentar hoje, ela pode trazer grandes virtudes, mas também pode oferecer riscos muito perigosos, a depender da interpretação. Para finalizar, eu diria o seguinte, então, que os projetos de lei que deram origem à Lindbe, eles são um péssimo exemplo sobre tramitação legislativa e debate público. Aliás, eu diria mais, a Lindbe não sobrevive à Lindbe. Se formos analisar os projetos de lei que deram origem à Lindbe, à luz do que diz a Lindbe, esse projeto de lei não sobrevive. Por quê? Porque a Lindbe diz que para a edição de atos normativos, está lá no artigo 29 ou 30, tem de haver com a audiência pública. Não houve. Houve uma, mas não com os principais destinatários da norma. A Lindbe diz que tem de haver avaliação de consequências práticas.
não foi dada essa oportunidade aos órgãos de controle para eles apresentarem o que eles vislumbravam sobre consequências práticas de aprovar a norma com a redação que foi aprovada. A LINDB estimula as soluções consensuais, não se buscou o consenso. Os órgãos de controle foram alijados completamente do debate. Então, essa foi a razão pela qual houve essa reação por parte dos órgãos de controle, mas, assim, eu entendo que as partes mais preocupantes da LINDB, acertadamente, foram vetadas pela Presidência da República. E o que foi sancionado, são questões que trazem controvérsias, trazem desafios, mas que podem ser solucionadas pela via da interpretação. Entendi. E é interessante aí, professor, quando você coloca, que a LINDB, ela não teve aquilo que ela tanto busca com o seu espírito normativo, vamos dizer assim, que foi o diálogo, né? Que é a compreensão da situação dos atores envolvidos no processo, né? Para que, ao final, produto dessa dialética institucional, a gente conseguisse ter uma norma que viesse efetivamente com múltiplas compreensões, né? Com múltiplas visões. A gente, mais na frente, eu vou só, quando a gente for tratar do erro grosseiro, eu só queria que você lá na frente considerasse, eu vou relembrar, a exclusão, o que é que você achou da exclusão daquele conceito de erro grosseiro que tinha lá? Eu senti muito, eu achava que era interessante, mas aí, mais na frente, eu quero te escutar, porque agora, naturalmente, você já trouxe a visão do controle, já trouxe e explicou para todos nós aqui os motivos, né, pelos quais teve aquela reação do controlador, e me parece que justa, muito legítima, pela própria ausência de diálogo. Então, quais seriam assim as características dessa norma, né? O que é que você aponta e destaca para a gente aí dentro desses 10, 12 artigos? Quais são as suas características marcantes? Veja, a LINDB ela tem alguns artigos em que ela repete ou enfatiza comandos normativos que já constam do ordenamento jurídico, mas ela traz alguns outros em que ou ela reforça ou ela traz alguma inovação, né? Veja, antes de eu responder, eu vou aproveitar, porque senão eu posso deixar passar. O Cleiton está perguntando aqui se eu entendo que as demais normas, em sua maioria, têm a participação dos interessados. Com certeza. Cleiton, para você ter uma ideia, a LRF teve mais, o ministro Éder de Oliveira, ele sempre comenta isso, eu não me lembro se foram mais de 48 ou 78 audiências públicas que precederam a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Veja agora a Lei de Improbidade, foi constituída uma comissão multidisciplinar com representantes da advocacia, da gestão, do controle, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para debater. Então, normalmente, as normas elas são intensamente debatidas, quanto mais normas dessa magnitude, lei de responsabilidade fiscal, um PL que busca alterar a lei de improbidade administrativa, e no caso a LINDB, né, que introduziu aí 10 artigos à lei de introdução às normas do direito brasileiro, com amplo alcance em todos os ramos do direito, né? Mas, enfim, voltando aqui, então, a LINDB, embora ela tenha, e obrigado, Cleiton, pela pergunta e pela oportunidade da gente enfrentar essa questão que você colocou. Veja, ela traz algumas questões novas. Eu tenho dividido a LINDB em 3 grandes eixos temáticos. Primeiro, consequencialismo. Segundo, responsabilização. Terceiro, segurança jurídica. Consequencialismo nos artigos 20 e 21. Responsabilização, artigos 22 e 28. E segurança jurídica, artigos 23, 24, 26, 27, 29 e 30. Agora, se você me perguntar, sim, mas diga uma principal característica da LINDB. O que mais chama a atenção na LINDB? Eu diria o seguinte, é um apelo do legislador à realidade. E um apelo justo. E um apelo que vale para todos. Aqui eu me refiro não apenas aos órgãos de controle, e aqui, quando eu falo órgãos de controle, para economizar o nosso tempo, que já é curto, vamos considerar que aqui tem Poder Judiciário está no meio, tá certo? Ministério Sim, Público, o pacote é o combo completo. O pacote, tá certo?
mas não apenas em relação a eles, em relação ao gestor também. Temos muitos problemas na gestão com o distanciamento da realidade. Isso, há vários diagnósticos sobre isso, planejamentos totalmente dissociados da realidade, extremamente otimistas, e aí depois a obra para por falta de recursos, ou o sujeito constrói o hospital e depois não põe em funcionamento porque conseguiu dinheiro para construir, para fazer a obra, mas não tem dinheiro para manter o hospital. Então, assim, são alguns absurdos totalmente fora da realidade brasileira. Em relação a decisões de órgão de controle também, muitas vezes uma decisão que abstratamente ela é até coerente, mas que ela é totalmente inexequível, distante da realidade. Quer dizer, o ideal seria que todo mundo que trabalha em órgão de controle tivesse tido a oportunidade de ter sido vidraça antes, né? De jogar a pedra, agora na vidraça alheia. Isso não é possível. Já que não é possível, qual é a solução que a gente tem? Diálogo processual. Nos interessarmos pela realidade alheia, né? E o gestor ajudar os órgãos de controle a conhecer a realidade dele também, porque também tem esse outro lado, então. Assim, quem trabalha em Tribunal de Contas certamente já passou por algo que eu vou relatar aqui. Às vezes a gente se sente quase que o advogado do gestor, porque ele se defende tão mal. Ele deixa de nos dar informações tão relevantes que a gente vai atrás e consegue essas informações que até beneficiam ele, muitas vezes. E aí fica a gente lá dizendo, realmente, ele não deve ser condenado, mas aí a gente dá outras razões e não aquelas que ele deu. Então, eu diria que a principal característica da Lindbe é o apelo à realidade. Decisões mais próximas dos fatos. E é interessante isso que você traz, porque, veja, o princípio da motivação é constitucional, né? E você consegue motivar qualquer decisão, seja ela qual for, numa perspectiva plenamente teórica, né? Numa perspectiva plenamente abstrata. Então, a Lindbe não precisaria vir dizer que a gente tem que motivar, né? Ela agrega quando ela traz a ideia do consequencialismo, né? Quando ela diz, olha, se você vai tomar uma decisão, você precisa se preocupar quais são os efeitos práticos que você tem que resolver. A gente recebe decisões liminares aqui, professor, de magistrados federais, que simplesmente dizem assim, olha, esses 6 contratos de vigilância que você tem aí, a empresa ela cometeu uma pequena irregularidade aqui formal na hora de apresentar o atestado, e você vai ter que suspender seu contrato. Eu digo, tá, tudo bem, então vamos todos para casa, fechemos as portas, né, e vamos fazer uma oração para que toda a instituição pública ela continue preservada na sua segurança. É esse tipo de decisão que a Lindbe não quer ver, né, que nós não queremos ver. E uma outra coisa que o senhor toca que eu acho extremamente importante e que me parece que talvez seja cultural, eu não sei, porque eu não conheço muito a realidade dos órgãos de controle, e também talvez seja uma falha nossa, e aqui eu me coloco como advogado público, é que não há uma preocupação dialógica institucional. Não há uma necessidade de querer promover um diálogo interinstitucional para entender as realidades e para que possamos, juntos, construir a melhor solução e a defesa daquilo que é público, porque no final das contas a minha impressão é de que é como se nós estivéssemos nos colocando Rocky Balboa e Apollo Creed, quando na verdade todos nós queremos a mesma coisa, que é o zelo da coisa pública. Então, isso aí para mim é uma colocação extremamente perfeita. Agora, veja que você falou de consequencialismo, né? Você falou de segurança jurídica, e a lei ela fala de segurança jurídica para a inovação. Né? E você não destacou a inovação como sendo um dos pontos importantes e características marcantes da lei. Né? E por que você não destacou? A lei tem condições de efetivamente contribuir para isso? Tem. Ela tem condições de melhorar o ambiente da inovação. Não de promover a inovação, mas de melhorar o ambiente da inovação ao dar vamos dizer assim, um conforto maior, né, uma tranquilidade maior, por conta dos dispositivos que chamam a atenção dos órgãos de controle para a aplicação do direito. Não que já não houvesse esses instrumentos. O direito, desde sempre, previu as excludentes de licitude, as excludentes de culpabilidade, né? Desde sempre determinou a análise de fatos e circunstâncias, desde sempre determinou as considerações sobre circunstâncias atenuantes e também as agravantes. Então, assim, a rigor, não há novidade nesse ponto na Lindbe.
mas ela vem com uma outra nomenclatura para chamar mais ainda atenção, ou seja, significa que o negócio não estava sendo feito direito na sua completude. Havia falhas. Então, nesse ponto é importante. Agora, isso vai aprimorar a inovação? Não sei. Eu posso dizer que isso pode contribuir para que os órgãos de controle se atentem a essas circunstâncias. Agora, inovação, então, entre outras coisas, ela requer, primeiro, que o agente público, o gestor, aquele que está lá na ponta, tenha conhecimento sobre o trabalho que ele está executando. Quem não conhece do assunto não inova. É o primeiro ponto. E hoje nós temos um problema na administração pública, né? Que é, se alguns falam do direito administrativo do medo, eu posso falar do direito administrativo do apadrinhamento, direito administrativo da improvisação, né, do amadorismo, e a lista é longa. A lista é longa. Então, só vai inovar quem conheceu o assunto. E quantas histórias a gente conhece de pessoas que estão no lugar errado, na hora errada, sem menor capacidade técnica para exercer os seus cargos. Esse sujeito vai conseguir inovar? É pouco provável. Além disso, além de requerer expertise, requer uma inquietação do agente público. Ele precisa se sentir inquieto, ele precisa se sentir incomodado com a atual realidade e ter disposição, vontade para inovar, em vez de ficar na sua zona de conforto, comodamente apenas reclamando e não tomando providências. Então também requer isso. Feito isso, vai requerer planejamento. Feito planejamento, vai requerer uma eficiência na fase de execução. E só depois vem o controle. Veja que o controle pode contribuir, mas o controle sozinho, ainda que ele tire nota 10 no seu comportamento, vamos dizer assim, ele contribui um pouco, né? Mas requer todas essas questões. Inovar dá trabalho. É verdade. É verdade. É verdade. Ela também. A Lindb está aí para contribuir para os dois lados. É verdade. E veja que você coloca uma coisa interessante. Você diz que tudo isso já existia, já era ponderado, até porque a gente sabe que para, por exemplo, aplicar determinadas sanções, o tribunal ele vai fazer toda uma análise desses fatos, né? E aqui eu me lembrei, quando você estava falando aí, do artigo 5º da nova lei de licitações e contratos, porque ela coloca lá no final, e a Lindb, e a ideia é exatamente essa, dizer, olha, lembrem da Lindb, né? A Lindb está aí para que vocês possam fazer uma aproximação da realidade, né, normativa com a realidade concreta. Né? É o que o professor Temístico, Brandão, fala. Olha, lá pelos anos de 1930, né, ele diz que a norma ela precisa se espalhar na realidade social e quando ela encontra o fato é que ela efetivamente se concretiza. E eu acho que, e aí me perguntaram, tá, por que você acha que o artigo 5º fala da Lindb? Eu disse exatamente isso, porque a gente precisa saber que ela existe. E a gente não pode esquecer, porque é no processo licitatório, é nas contratações públicas, onde a gente está tomando decisão o tempo todo. E decisões que não podem simplesmente dizer, porque o princípio da isonomia e eu não posso aceitar uma correção de uma proposta que era a X, mas teve aí uma atualização e mudou, e o cara fala, olha, eu vou te entregar com o mesmo preço, só que teve uma atualização, então eu vou precisar fazer um pequeno ajuste aqui na minha proposta. Eu não posso simplesmente dizer que eu violei a competição e não aceitar. Né? Mas, professor, é interessante que eu mesmo falei aqui, efeitos práticos, contextualização, consequências, e aí a palavra na moda, né, o consequencialismo. Mas o que danado é o consequencialismo, né? O consequencialismo é uma técnica de decisão em que se trabalha pelas consequências, se decide pelas consequências de modo a buscar as melhores consequências para a sociedade. O consequencialismo, dentro de técnicas de decisão jurídica, ele está enquadrado no direito norte-americano no âmbito de uma corrente de pensamento atualmente chamada de pragmatismo jurídico. Começou lá atrás com realismo jurídico e hoje ela é denominada pragmatismo jurídico, que ela é uma corrente de pensamento marcada por três principais características. Primeira, o antifundamentalismo, ou seja, uma aversão a dogmas.
dogmas inabaláveis. Segundo, o contextualismo, ou seja, um apelo ao decisor para que ele sempre considere o contexto. E terceiro, o consequencialismo. Então, consequencialismo é decidir de acordo com de modo que a decisão produza as melhores consequências. A pergunta é, na visão de quem? Eu deixo para a gente avançar nisso daqui a pouco, por hora só a provocação. Que é o desafio, né? Que é o desafio. Ou será que voltar ao direito natural? Cada um adota o seu critério de justiça, o justnaturalismo. Cada um adota o seu critério de justiça. Exatamente. Essa é uma provocação assim extremamente interessante e muito pertinente, porque a gente está falando de múltiplas visões, porque não é só o administrador, o próprio controle interno da instituição, é o controle externo. Muitas vezes é o próprio Ministério Público Federal que recebe uma denúncia e vai lá pedir explicações. Né? São vários atores que estão participando dentro desse processo de controle e aqui eu já deixo uma reflexão que, na minha avaliação, em algum momento ele termina sendo múltiplo, e por ser múltiplo e trazer sobreposição de competências, ele termina sendo prejudicial, na minha análise, porque às vezes, veja, a gente tem gestor aí que simplesmente, ao receber um ofício do Ministério Público, com um pedido de aqueles ofícios impositivos, que a gente sabe, né, o teor que vem, ele fala, olha, eu não vou fazer, e aí termina voltando para aquilo que você falou. Aí termina prejudicando, por exemplo, a possibilidade de inovar, né? Termina castrando as possibilidades de termos novas, boas e melhores contratações. Então, diante desse cenário de consequências, a gente precisa de um critério. E a gente está falando de administração pública. E se a gente fala de administração pública, naturalmente a gente tem que ter um critério objetivo. Né? E aí, dentro dessa sua análise, né, qual é o critério que você recomendaria, ou que você entende que é o adequado, o razoável, ou quais os critérios para avaliar essas consequências práticas das decisões que são tomadas em todas as esferas, né? Porque a gente não fala só do administrador. Sim. Veja, antes de eu responder a sua pergunta, o Alessandro nos pergunta aqui, o consequencialismo exacerbado pode gerar o apagão do controle. O que eu acho do TAG, né, o termo de ajustamento de gestão, para gestores que cumprirem índices constitucionais e a LRF. Alessandro, assim, eu vou responder com de certo modo, com uma provocação, porque a questão das soluções consensuais, ela foi abordada pela LINDB em um dos últimos artigos, e se tivermos tempo, acho que a gente chega lá, né? Eu cometi um erro aqui, Nitão. Eu mudei o meu planejamento de última hora aqui da minha organização para a nossa live, e moral da história, eu fiquei sem nenhum minha vista. Não faço a menor ideia de há quanto tempo estamos falando e quanto tempo nos resta. Entendeu? Não, eu estou controlando o tempo. Precisa se preocupar. A gente está com 34 minutos agora, a gente tem tempo tranquilo para conversar. Acabou com um relógio aqui para eu saber mais ou menos administrar. Não se preocupe, não. Mas eu vou te responder, de certo modo, provocativamente. Tudo é negociável. Há limites para soluções consensuais, para termos de ajustamento de conduta e termos de ajustamento de gestão? Eu entendo que sim. Às vezes não é muito simples identificarmos quais são esses limites. Mas, outras vezes, eu acho que é mais fácil identificá-los. E outra, ainda que muitas vezes haja possibilidades de negociação, de ajustes, né, de termos de ajustamento de condutas e de gestão, é preciso, em alguns assuntos, que somente se admita esse tipo de ajustamento atendido a certas circunstâncias, sob pena de estarmos prestigiando um princípio ou uma realidade que é rejeitada pelo direito.
que é o do benefício da própria torpeza. É de nós acabarmos beneficiando um gestor com um termo de ajustamento de gestão em decorrência de condutas, vamos dizer assim, espertas dele. A LRF já fixa prazos para enquadramentos, para que alguém ainda consiga se beneficiar de um tag envolvendo a LRF. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer para você, primeiro que lá no TCU, o TCU não admite essa hipótese. Nós não temos o tag dentro do tribunal, embora eu já tenha lido artigos de algumas pessoas afirmando isso e citando decisões que definitivamente não tratam de tags. Tratam de um outro assunto que é algo que a gente faz há mais de 20 anos. Não temos tag dentro do TCU. Mas, para se admitir um tag em relação a prazos fixados pela LRF, eu entendo que é preciso atender algumas condições. Aquele gestor que, por conveniências políticas, deixa de tomar algumas providências porque sabe que serão impopulares e depois pede um tag, eu entendo que ele não merece um tag. Pode ser que haja outras situações em que ele mereça. Eu não estou afastando, mas eu deixo essas duas perguntas provocativas. Primeiro, tudo é negociável? E eu entendo que não. Segundo, ainda que seja negociável, é preciso que haja o atendimento de algumas condições, porque senão nós passamos a um princípio da piedade. Vamos tolerar todo tipo de infração às normas e cada hora sucedendo um tag ao outro e as coisas não se resolvem. E quem paga isso é a sociedade. Então, assim, eu sou amplamente a favor de soluções consensuais, são mais baratas, são muito eficientes, mas é preciso que haja o atendimento a algumas condições para que a gente tenha esse cuidado. Né? Mínimos constitucionais, isso é uma matéria constitucional, isso está sob a supervisão, ou deveria estar sob a supervisão imediata do chefe do Poder Executivo, porque isso impacta as contas de governo dele. Isso não é questão para ele delegar para secretário de Estado ou para ministro de Estado. E é claro que é um custo político para se atender essas questões, mas a Constituição espera isso, a sociedade também. Será que seria justo celebrar tag nessas condições? É preciso ver cada caso. Não vou aqui fazer condenações a priori sem conhecer, mas eu acho que é preciso tomar essas cautelas. Desculpa, Não, com Nito, certeza. porque eu estou usando essa estratégia de responder tão logo eu vejo a pergunta, porque só depois ela passa aqui pela tela e aí a gente se perde. Eu acho que é interessante essa Não, e interação fez bem, professor. com os nossos prezados amigos que estão aqui conosco nessa noite de hoje. Não, fez bem, fez bem. Eu realmente não vi aqui. O Alessandro, ele bota perfeito, concordo, concordo, fantástico, e é isso mesmo. E veja, a gente está falando do mínimo, né, que a Constituição se espera, né, que seja feito para entregar valores muito caros à nossa sociedade. A gente está falando de educação, a gente está falando de saúde. Então, voltando aqui para os nossos critérios objetivos de escolha, as consequências práticas. Certo dia eu estava ministrando uma palestra sobre LINDB, e aí eu trouxe a seguinte provocação para os alunos. A gente saiu agora recentemente a questão do marco legal das startups, né? Então a gente sabe que tem lá e é interessante o nosso modo de produzir legislativamente, e tá lá, é uma modalidade especial de licitação, e ninguém sabe ainda o que é aquilo. Sabe que é uma modalidade especial, um, dois, três parágrafos, a gente não sabe como é que vai ser. Então você tem uma modalidade especial para contratar TI, enfim, e aí você pode usar o marco das startups. Aí você vem para a nova lei de licitações, e aí você pode, por exemplo, fazer um PMI apenas com startups, né? E você também pode fazer um diálogo competitivo para contratar a mesma solução. E aqui a gente tem três opções possíveis que vão gerar consequências práticas possíveis, né? E aí a pergunta que eu faço para a Vossa Excelência né? Como o gestor vai na hora de tomar o cafezinho dele, ele vai falar: meu Deus do céu, vou ligar para o Odilon. Odilon, como é que eu faço aqui? Me ajude. Eu vou dizer, ligue para o Nitão. Aí eu vou dizer: vamos fazer uma videoconferência. Chama o Odilon de volta. Nitão, vamos buscar a resposta a essa pergunta na LINDB. O que a LINDB disse sobre quais critérios devemos adotar para
fazermos avaliação de consequências práticas. Ela não deu os critérios. Ela não deu os critérios. Ela disse que temos de fazer, e boa sorte. Então, esse é um dos grandes desafios da Lindbe. Veja, e aqui nós temos uma infinidade de questões pendentes de uma solução, e que, é claro, em cada caso concreto é que teremos de avaliar as possíveis soluções. Por quê? Porque temos consequências práticas individuais e, por outro lado, consequências práticas sistêmicas. Isso vai ocorrer em muitas situações. Vamos pegar o caso agora, você citou a lei de licitações, e também vou citar o artigo 147 da lei de licitações, que diz respeito à nulidade dos contratos. Veja agora a lista de condições, de requisitos, de circunstâncias que precisam ser analisadas antes de se decidir pela nulidade do contrato. Algumas extremamente polêmicas e abertas. Cabe o mundo lá dentro. Cabe o mundo lá dentro. Né? Aí você, gestor, decide, não vou anular este contrato, então, porque aqui há a lei de licitações, no artigo 147, inciso que eu não me lembro qual, acho que é quinto, diz que eu tenho de avaliar os impactos no nível de empregos, né, para não causar desemprego. Bom, ao decidir dessa forma, você, gestor, está decidindo manter o contrato com esta empresa. Como fica a concorrente dela, que perde a oportunidade de ter um contrato com o poder público? Há uma consequência sistêmica, há uma consequência individual para aquele contrato, mas há uma consequência sistêmica, porque você preservou o emprego desta empresa que estava contratada, preservou o emprego do empregado desta empresa, mas você retirou a oportunidade do empregado da outra empresa, que por hora não tem contrato, se manter empregado, e você nem vai ficar sabendo que ele vai ser demitido, porque a empresa não conseguiu um novo contrato. Portanto, há consequências sistêmicas também. E como avaliar isso? Há consequências de curto prazo e de longo prazo. Há consequências políticas, consequências econômicas, consequências sociais, consequências sanitárias, só para dar um exemplo do nosso dia a dia, normalmente. Qual delas devemos privilegiar, prestigiar? Que critério vamos adotar para fazer isso? A Lindbe não nos oferece. E esse é o grande desafio. E veja, professor, que quando a gente... Eu tenho uma sugestão. Por favor, já peguei, ó. Já peguei para anotar aqui. Veja, Richard Posner é um juiz norte-americano, agora aposentado, um dos maiores autores vivos ainda, né? Pertencentes à corrente da análise econômica do direito, e posteriormente filiou ao pragmatismo jurídico, e, portanto, defende o consequencialismo. Ele, por exemplo, em relação a esse dilema entre consequências individuais e consequências sistêmicas, ele defende a solução de que você deve prestigiar consequências individuais desde que não comprometa as sistêmicas. Se comprometer, você deve prestigiar as sistêmicas em detrimento das individuais. Uma segunda questão: fazer a avaliação de consequências vai impor a todos nós, a gestores, a controladores, magistrados, mudarmos uma cultura brasileira, a de não termos dados empíricos. Só pode fazer... Porque o que é fazer avaliação de consequências? É fazer um prognóstico do futuro. Como que eu vou tentar prever o futuro se eu sequer conheço o presente e nem mesmo o passado? Porque temos esses problemas nos órgãos públicos. Nós, no TCU, vivemos isso. Quem trabalha em órgão de controle sabe disso. A gente pede uma informação básica, no prazo de 15 dias, o sujeito pede prorrogação de prazo. O que significa isso? Que ele não tem a informação pronta. Às vezes, uma informação básica. Quer dizer, o sujeito não conhece sequer o passado dele. Aí não conhece o presente. Vai acertar sobre o futuro? Então, a primeira coisa que tem que mudar é preciso implantar a cultura de ter dados empíricos sobre passado e presente, porque isso é que vai permitir aumentar as chances de acertar sobre o futuro. E hoje não há desculpa com os recursos de informática para não ter esses dados.
com a tecnologia que temos hoje. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, temos uma concorrência de consequências, umas econômicas, outras sanitárias, outras ambientais, outras políticas e outras sociais, outras regionais. Como resolver isso? O direito dá uma solução, e hoje o Código de Processo Civil escolheu uma, que é o juízo de ponderação. Porque, na realidade, ao falar de consequências práticas, nós estamos falando de futuros atos que vão concretizar algum valor jurídico abstrato, que necessariamente precisa estar previsto no ordenamento jurídico brasileiro. Um vai prestigiar o direito de ir e vir, né, o de locomoção, o outro vai prestigiar o princípio da igualdade pela concorrência ampla, e outro o princípio da eficiência, e por aí vai. Haverá uma concorrência de consequências práticas que, por trás delas, significa uma concorrência de valores jurídicos abstratos e, portanto, uma colisão de direitos ou de princípios. E o CPC adotou uma técnica para resolver essa questão. Entre as várias possíveis dentro da teoria, ele adotou o juízo de ponderação, está lá no artigo 489 do CPC. Então, será preciso fazer isso, considerando a adequação da medida, a necessidade da medida e a proporcionalidade em sentido estrito. Se eu prestigiar uma medida, uma consequência prática econômica em detrimento de uma sanitária, só para dar um exemplo bastante atual, eu preciso justificar que o sacrifício imposto à consequência sanitária, ele se justifica pelo benefício esperado pela medida econômica, e que é proporcional esse sacrifício. Eu vou precisar demonstrar isso. E qual é o norte para tudo isso, no meu modo de ver? O artigo 3º da Constituição Federal. Eu acho que o artigo 3º é determinante para tudo isso. O que diz o artigo 3º? E aqui eu estou com a Constituição aqui, eu vou ler o artigo 3º. Ele diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Portanto, a solução do juízo de ponderação precisa prestigiar uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional, o que significa equilíbrio federativo. E equilíbrio federativo significa tratamento proporcional entre regiões mais e menos desenvolvidas, para que haja esse equilíbrio. 3. Erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais regionais, para evitar que a gente adote medidas que prestigiem os ricos em detrimento daqueles que mais necessitam da assistência do Estado. E 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu acho que o artigo 3º da Constituição é fundamental para nos dar um norte sobre critérios de juízo de ponderação entre concorrência de consequências práticas. É claro que isso que eu estou dizendo aqui é apenas um pequeno pedaço da complexidade do assunto, mas eu diria que talvez seja um nível razoável. Não, claro, professor. E veja que quando a gente fala de tudo isso que você trouxe aí, né, e a gente fala de gestão pública, a grande maioria dessas normas que tratam de gestão pública ainda tem um elemento que, na minha opinião, faz com que esse caldo ele engrosse mais e ganhe em aspecto de dificuldade e gravidade, porque são normas que são, na sua grande maioria, formadas por conceitos jurídicos indeterminados, né? Por conceitos jurídicos abertos. E aqui eu tenho escrito sobre isso, né, sobre a importância da interpretação da norma, né, a importância de você começar a ter padrões decisórios decorrentes daquela interpretação, que faz com que você passe a ter uma estabilização, né? E quando você tem estabilização, você passa a ter segurança jurídica. E isso também é importante na condução da política pública. Outro elemento que eu estava refletindo aqui, veja, a gente está falando aqui sobre consequencialismo, né? A gente está falando sobre possíveis alternativas. E aí, será que a gente podia, por exemplo, trazer aqui para o nosso debate o nosso amigo lá, o John Stuart Mill, né, e falar do utilitarismo, né?
Será que decisões utilitárias que agregam excelentes resultados, será que o artigo 20 ele permite isso, né? E assim, antes de eu passar a pergunta, um ponto extremamente importante que você trouxe aí, que é a história, né? A história do processo administrativo ela é importante porque ela te dá os dados empíricos para que você possa tomar decisões seguras, para que você possa informar ao controlador. A gente fala muito isso, olha, você precisa construir o processo de tal modo que ele caminhe por si só na hora que for solicitado ou na hora que for auditado. E a gente simplesmente não tem isso. Então, quando você tem dados históricos, é isso que você bem colocou. Você está falando é uma futurologia, né? Então a gente vai tomar decisões que lá no futuro vão produzir efeitos. E o amanhã não se sabe, né? O amanhã é distante. E os dados empíricos eles são relevantes para que você minimize os riscos e para que você sinta-se minimamente amparado, né? E tenha informações para justificar o porquê daquelas suas escolhas. Mas eu vou passar aqui para você, falar um pouco sobre o utilitarismo, decisões que tragam resultados que são altamente importantes, relevantes e de ótima qualidade. E se o artigo 20 ele permite isso, né? O que é que você acha? Antes de responder essa pergunta, eu queria aproveitar o que você falou, que é muito importante, então, porque o que vai implicar essa prática consequencialista, vamos dizer assim? Isso vai implicar a necessidade de um controle. Veja que o que eu vou falar aparentemente vai contra quase que um mantra que se disseminou na administração pública de uns tempos para cá. O importante é o controle de resultados. Todo mundo fala isso. Não. Os meios é que revelam se o ato foi legítimo, se o ato foi democrático ou não. Democracia é procedimento, entre outras coisas. Ele é também direito material, mas é principalmente procedimento. Luhmann já dizia, a legitimação se dá pelo procedimento, né? Então, como ninguém sabe o que vai ocorrer no futuro, o controle sobre prognoses para fins consequencialistas deve ser um controle de meios e não de resultados. O gestor não poderá ser condenado porque errou na sua previsão, desde que ele demonstre que fez o que estava ao alcance dele no presente para avaliar possíveis consequências. Agora, se ele errou, normal, qualquer um erraria, porque ninguém sabe o que acontece no futuro. Então, esse controle terá de ser assim, mas vem cá, você tinha dados, ou foi um chute, você sequer se esforçou. Né? Então, a questão não é saber se ele errou, se ele acertou, mas se ele fez no presente o que estava ao alcance dele fazer para reduzir os riscos de erro quanto às suas prognoses. Bom, quanto ao utilitarismo de Stuart Mill, de Jeremy Bentham também, entendo que a Constituição não ampara esse tipo de solução na imensa maioria dos casos, justamente por conta do artigo 3º. O que é o utilitarismo? Eu prestigiar aquela solução que beneficia um maior número de pessoas, ainda que isso acabe massacrando uma minoria. Se temos uma Constituição que diz no artigo 3º que objetivo fundamental da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, o utilitarismo não tem lugar, em regra, para esse fim. Então, entendo que a Constituição não ampara esse tipo de decisão. Bom, eu acho que o professor Sérgio Ferraz, no artigo dele lá de processo administrativo, né, lá da lei, ele fala também, ele faz essa conexão de processo com democracia, né? De processo, a democratização, né, a democracia ela vai se revelando ali por meio do processo administrativo, porque você permite, né, sobretudo, o controle do ato. Né? E isso é importante, porque senão aí a gente vai voltar para Maquiavel, né, se for só pensar no resultado, né, vai dizer, olha, os fins justificam os meios, eu cheguei onde você não queria a ponte está aqui, não importa se era para ser de 2 e eu gastei 10, o que importa é que a ponte eu lhe entreguei. Né? Então, às vezes, professor Odilon, a gente precisa ser cringe no direito administrativo, a gente precisa ser mais raiz e não esquecer do básico, né? Que é a importância da forma,
que é a importância do procedimento, porque as pessoas, elas se, parece que é bonito, dá ibope, não sei, dá like, né? Você criar nomes novos para coisas muito abertas e que simplesmente fazem uma seletividade normativa, né? É uma legalidade seletiva, melhor dizendo, né? E a gente não pode esquecer da estrutura básica, né, que dá sustentação ao nosso Estado de Direito, que passa pelo controle da forma que você está chegando, né? Então, não importa só chegar em Brasília, importa como você chegou em Brasília, né? E isso é extremamente relevante. E aí, professor, pegando o artigo 20, acho que a gente já passou mais ou menos por ele, a questão das possíveis, né, alternativas, né? E aí, dentro dessa ideia, como saber, né, quais seriam, né? Como é que eu, gestor, na hora de tomar a decisão, faço a avaliação ali para entender, e agora? Né? E agora, José, né, diante desses fatos, como é que eu sei aqui quais são essas alternativas que são possíveis? Porque eu acho que essa é uma palavra extremamente importante. Possíveis alternativas, né? Porque dá, na minha análise e forma de entender o dispositivo, se ela é possível, é porque me parece que tem uma conexão com a questão da legalidade e do direito e da possibilidade de você fazê-lo com base em um planejamento ordenado. Por isso que ela é possível, é por isso que ela é legítima. Não é tirar qualquer coelho da cartola e dizer, opa, vou fazer esse aqui, né? Sim, com certeza. E há um limite também para isso, né? Não é de se exigir do gestor, assim como também não é de se exigir do órgão de controle, que ele tenha a capacidade, a onipresença, a onisciência de identificar todas as alternativas possíveis. Isso é quase impossível ao ser humano. O que deve se exigir do gestor e deve se exigir do órgão de controle? Primeiro do gestor, porque aqui a situação é um pouquinho diferente entre gestão e controle. Do gestor deve se exigir que ele avalie aquelas alternativas possíveis que estão ao seu alcance avaliar, que seria razoável exigir do gestor diligente. Na realidade, é isso. Eu não posso querer condenar um gestor porque ele não pensou em tudo que era possível, porque nenhum ser humano consegue fazer isso. E o próprio decreto regulamentador da Lindbe, ele teve cuidado de fazer essa ressalva. Né? Quanto à avaliação de possíveis alternativas por parte do órgão de controle, aqui o mecanismo é um pouquinho diferente. Porque, no caso do órgão de controle, seja processo em tribunal de contas, seja processo judicial, o julgador ele avaliará possíveis alternativas desde que elas constem dos autos, trazidas pelas partes. Porque se ao gestor já há uma certa dificuldade em identificar todas as alternativas possíveis, quanto mais ao julgador, que não vive o dia a dia da gestão. Portanto, isso é ônus do gestor. Isso foi uma coisa que eu coloquei no meu parecer lá quando eu estava na consultoria jurídica e dei meu parecer criticando alguns pontos da Lindbe. Uhum. Esse foi o que eu critiquei. Falei, olha, aqui é preciso interpretar que não caberá alegação futura de nulidade de órgão de controle porque ele não considerou todas as alternativas. Aqui é preciso interpretar que as alternativas que ele deve considerar são apenas aquelas que as partes levaram ao conhecimento do julgador, fizeram juntar aos autos. O que não está nos autos, não está no mundo. É um brocado jurídico, portanto, é preciso fazer essa interpretação. Exatamente. E veja que aqui a gente já começa a conectar com um elemento que é importante e que eu acho que, naturalmente, os órgãos de controle, não só os órgãos de controle, como aquele que está na atividade decisória, precisa ter muito claro na sua mente. O gestor ele não pode simplesmente dizer, são obstáculos e dificuldades que eu enfrentei e por conta disto eu vou tomar esta ou aquela decisão, né? E da mesma forma eu vejo que o controlador ele também não pode ter um padrão de referência, né, para uma régua comum, né, para todas as situações, porque a gente está falando de realidades totalmente distintas, né? A gente está falando aqui, o que eu estou querendo dizer é que você não pode ter a mesma régua para o Distrito Federal e aplicar essa régua no município de Piancó, que é o município, né,
dos meus pais aqui no sertão da Paraíba, porque aí você estaria desconsiderando, né, a questão dos obstáculos, das dificuldades reais do gestor, e aí tem aquela ideia que se chama de primado da realidade. Eu acho que até o Eduardo Jordão, salvo engano, ele traz isso, né? Naqueles artigos que eles escreveram lá sobre a Lindbergh. E aí vem mais uma vez a ideia de talvez de motivação, né, que fala como é que o gestor ele deve agir nesse momento, né, para demonstrar processualmente que ele precisa de alguma forma concretizar, né? Como é que ele precisa fazer para trazer de forma reversa, tipo, as circunstâncias dessa decisão são desfavoráveis por causa disso, né, e aí como é que eu faço esse diálogo do que é favorável, do que não é favorável, trago 22, né, e avalio a conduta. Como é que você entende toda essa... Porque esse 22 é muito complexo, as pessoas, né, tratam ele de uma forma simples, mas ele é muito complexo no seu modo geral de entender e interpretá-lo. Com certeza. Eu acho que o artigo 22 é o que melhor retrata a preocupação com a análise das circunstâncias em que um gestor praticou um ato. Por quê? Porque nós já temos, sempre tivemos no direito, tem artigos que determinam ao julgador que ele analise os fatos e as circunstâncias. Tem na Lei 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, tem no artigo 489 do CPC, temos em diversas leis essa determinação. Ainda assim, vem a Lindbergh e determina que devem ser avaliadas as dificuldades reais do gestor e os seus obstáculos. Qual a diferença deste artigo da Lindbergh para o que diz a 9784 e o CPC? A diferença é que a Lindbergh mandou avaliar apenas as dificuldades, ao passo que pela 9784 e pelo CPC é preciso avaliar as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao gestor. Por conta disso, eu tenho sempre feito um alerta. Todo gestor tem dificuldade. Porque está administrando. E administrar é matar pelo menos um leão todo dia. Então, todo gestor tem dificuldade. E elas precisam ser consideradas, obviamente, na avaliação dos atos que ele pratica, a fim de que não se cometa uma injustiça de se punir quem não merece ser punido. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida. Agora, é preciso avaliar também as suas facilidades, aquelas que ele despreza. E é preciso, quais? Por exemplo, aquele gestor que tem uma assessoria jurídica qualificada à sua disposição, mas mesmo assim, ele não pede a opinião da assessoria jurídica para saber se ele pode ou não fazer alguma coisa. Ou outras vezes ele pede, vem um parecer contrário às expectativas dele, e ele, sem qualquer justificativa e fundamentação, ele pratica ato em sentido contrário àquele recomendado pelo parecer jurídico ou pelo parecer técnico da área técnica, por exemplo. Então, tem isso. Além disso, quantas dificuldades... Eu escrevi um artigo, não me recordo se foi no ano passado, retrasado, foi no ano passado, sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, naquelas 6 ou 7 ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida provisória 966, que foi aquela medida provisória editada para regular a responsabilização dos agentes públicos durante a pandemia. Muita gente criticou a medida provisória, eu, inclusive, fui procurado por várias pessoas, e eu sempre dei uma opinião que, às vezes, pode até ter surpreendido ou até decepcionado, vamos dizer assim. Eu dizia, eu gostei da medida provisória. Eu gostei por quê? E aí eu escrevi um artigo sobre isso. Eu tenho um artigo publicado no site do Jota sobre isso, em que eu elogio a medida provisória, porque acho que ela, em termos de técnica legislativa, corrigiu alguns problemas da Lindbergh. E aí, nesse artigo, eu faço um comentário dizendo o seguinte, que esse artigo 2, ele só permite que o gestor se beneficie das dificuldades reais, dos seus obstáculos, se ficar demonstrado, se o julgador se convencer que, primeiro, ele não deu causa a esses obstáculos e dificuldades. Porque seria muito cômodo o gestor nomear, por exemplo, um prefeito nomeia como seu secretário de finanças uma pessoa que não tem perícia para tanto, não tem qualificação para tanto. Aí o sujeito comete uma besteira do mundo
E aí depois vem o prefeito dizer o seguinte, não, mas veja, eu estava enfrentando uma dificuldade real, porque o meu secretário de Finanças aqui, ele realmente teve dificuldades para interpretar a norma, supondo que era algo muito básico, muito simples. Por que ele teve dificuldade? Porque não tinha. Então, por que foi escolhido para o cargo? Veja, isso foi uma dificuldade criada pelo próprio prefeito, que escolheu alguém que não tinha a competência necessária para exercer o cargo. Então, eu entendo que, primeiro, é preciso que fique demonstrado que não foi uma dificuldade provocada pelo próprio gestor. Segundo, ele precisa demonstrar que ele tentou, que ele não contribuiu para a permanência dessa dificuldade. Porque há casos, lá no TCU nós temos, do sujeito que toma posse na direção de um órgão ou entidade problemático e não faz nada para resolver o problema, já que ele não quer se indispor com quem o colocou lá. E terceiro, é preciso que o gestor demonstre que se esforçou minimamente para superar essas dificuldades. Porque senão é muito cômodo cometer uma irregularidade e dizer, não posso fazer nada, eu estava com essa dificuldade. Aí você pergunta para o sujeito, o que você fez para superar? É nada. Então, assim, eu acho complicado isso daí. Professor, as dificuldades que foram provocadas pelo gestor não devem ser consideradas para diminuir sua responsabilidade. As que foram provocadas, sim, as que foram provocadas por ele impedem que ele se beneficie dessas dificuldades. Ele precisa arcar com as consequências dessa escolha dele. Foi quase uma transmissão de pensamento aí. Quando você começou a falar, ela digitou a pergunta. Eu não li porque eu vi que você já estava respondendo aí. Porque senão nós vamos transformar o primado da realidade, que foi o apelido dado a esse artigo 22, em pecado da parcialidade. A gente só vai analisar uma parte da realidade, só a parte que beneficia e não a outra parte que precisa ser considerada e que chama a responsabilidade, os gestores. Exatamente. Professor, a gente está aqui com. Só para você saber, tá? A gente está com 1 hora e 6 minutos aqui de live. Acho que a gente ainda tem um tempinho aqui, mas para não tomar muito. A gente tinha alguns pontos aqui no nosso roteiro ainda, que a gente pode até fazer uma parte 2 mais na frente, se você naturalmente concordar. Mas antes de a gente finalizar, eu quero ouvir você, naturalmente, eu não ia perder a oportunidade de ouvi-lo falar sobre erro grosseiro, né? O tão famoso erro grosseiro. Porque eu tento, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, vou tratar sobre o erro grosseiro na minha dissertação de mestrado. E veja, o que me parece que talvez a gente precise ver se é possível qual o critério? Eu preciso ter um parâmetro minimamente objetivo, porque eu não posso simplesmente estar dizendo que isso é erro grosseiro, que aquilo outro é erro grosseiro, tirando da cartola, né? Chapeleiro, me empreste a tua cartola, isso aqui é erro grosseiro, né? Aquilo outro é erro grosseiro. Eu acho que isso gera insegurança, aí a gente começa aquela cadeia de incentivo negativo, o bom gestor não vai querer, e aí a gente vai voltar para tudo isso que a gente conversou. Então, eu queria que você trouxesse esses dois pontos, né? O que é o tal do erro grosseiro, na sua concepção, né? E se é possível a gente ter um erro grosseiro, né? Um critério, né? Como é que eu faço para avaliar se efetivamente aquela conduta é caracterizada como erro grosseiro? Muito bom. Alessandro, eu vou responder a sua pergunta também. A pergunta do Bonitão já me provocou nesse sentido e a sua. Veja, o que é o erro Você já viu aqui a pergunta do Alessandro, né? Ele já pergunta se o erro grosseiro sepultou o homem médio. Sepultou a teoria do homem médio. Vou responder. Primeiro, o que é erro grosseiro? Vou responder com base no que tem sido entendido como erro grosseiro em vários ordenamentos jurídicos, principalmente da Europa. Há legislação nesse sentido na Itália, tem na Espanha também. E no Brasil acabou se consolidando isso dentro do próprio TCU também. Erro grosseiro hoje está sendo entendido como culpa grave. Para ser bastante resumido, né, eu tenho um artigo, modesto artigo, escrito no site do Jota, com esse título, O que é o erro grosseiro da Lindbe? Eu escrevi, acho que em 2018, e na segunda edição do livro, do qual eu tenho a honra de ser coautor, juntamente com a Hélida Graziani, né, que é procuradora do Ministério Público junto ao TCE de São Paulo, o Gessé Torres, né, desembargador recém-aposentado, e o Ingo Wolfgang Sarlet,
também desembargador aposentado. Na segunda edição desse livro, que está para sair agora daqui a um mês, no máximo 2, eu vou abordar, virar uma abordagem significativa sobre o que eu entendo como erro grosseiro. Na primeira edição, eu não tive condições de fazer isso, farei isso agora na segunda. Veja, então, assim, o erro grosseiro, para tentar ser mais sucinto por conta do tempo, ele é considerado a culpa grave, negligência grave, imprudência grave, imperícia grave. Seria basicamente isso. Quer dizer, é um erro reprovável, é um erro censurável. Mas como avaliamos o que é erro grosseiro? Essa é a grande pergunta e é o grande desafio. Porque uma coisa é quando eu tenho uma norma que claramente me diz o seguinte: para contratar, você, gestor, precisa fazer pesquisa de preços. Essa norma é facilmente verificável. Eu vejo uma contratação e vejo nos autos. Tem pesquisa de preço? Não, não tem. Então, ofendeu a lei. Ponto. Está tranquilo. O problema não é esse. O problema é quando nós temos comandos normativos que contêm conceitos jurídicos indeterminados do tipo: projeto básico é o conjunto de elementos suficientes necessários com nível de precisão adequado. Pode ler lá na lei de licitações. Esse é o conceito de projeto básico. O que é suficiente, o que é adequado, o que é necessário. Aí você não tem um parâmetro objetivo para avaliar se quem fez um projeto básico fez mal feito ou não. Como eu vou saber isso daí? Né? Um pregoeiro pratica um ato. Como eu vou avaliar se eu não tenho uma regra mais clara, muitas vezes, como muitas vezes não tenho? Né? Isso acontece normalmente em modalidades culposas abertas, quando o tipo é aberto. O tipo aberto é aquele que não descreve detalhadamente uma conduta. Tipo fechado é aquele que descreve. Portanto, tipo fechado. Artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Isso é um tipo fechado. E o tipo aberto? Ato de gestão econômico. O que é econômico? Isso é um tipo aberto. Como controlar isso daí? Ora, qual é o critério? É o do homem médio. O critério do homem médio está superado? Não, não está superado. Isso é uma opinião pessoal? Também. Mas não é só opinião pessoal. Isso está na jurisprudência do Supremo, do STJ, de qualquer tribunal regional federal, de qualquer tribunal de justiça, e pode pegar a doutrina nacional ou estrangeira, civilista, ou penal, ou de improbidade, tanto de países que adotam o sistema da common law, como os que adotam o sistema da civil law. Só que lá, no caso da common law, eles chamam de pessoa razoável e não homem médio. Tá certo? Ah, não, mas eu já li que o Zaffaroni critica o critério do homem médio. É verdade. Mas vê se você acha no livro dele a solução que ele propõe. Não acha, porque ele não propôs. Então, assim, eu não conheço o critério melhor. Há uma crítica que me parece profundamente injusta, e alguns fazem essa crítica como se o TCU tivesse inventado o critério do homem médio, que é um erro imenso. Esse critério vem de longa data, de que o critério do homem médio seria abstrato, seria exigir do gestor que ele fosse perfeito. Ora, evidente que não. Se fosse isso, não se chamaria médio, se chamaria homem perfeito. O que é o critério do homem médio? Eu estou analisando a conduta de um pregoeiro que praticou uma irregularidade. Como que eu faço? Alguns dizem, eu tento me colocar no lugar da pessoa que eu estou julgando, para não cometer injustiça. Eu compreendo essa afirmação, acho louvável a preocupação com a alteridade de querer se colocar no lugar do outro. Mas, com todo respeito a quem pensa assim, juridicamente esse procedimento não é correto. Juridicamente, eu não tenho que me colocar no lugar do outro. Por quê? Porque eu nunca fui pregoeiro. Então, eu não posso me colocar no lugar dele. O que eu tenho que fazer é ver o que outros pregoeiros fazem nas mesmas circunstâncias daquele. Isso é o que eu tenho que fazer. E aí eu comparo e me pergunto, os outros pregoeiros, em circunstâncias semelhantes a deste aqui que eu estou analisando, também têm costumado agir da mesma forma? Se a resposta for sim, ainda que eu não concorde com o que o pregoeiro fez, ele não pode ser condenado. Se a resposta for não, o que o pregoeiro fez aqui neste caso concreto destoa muito do que normalmente fazem os pregoeiros em circunstâncias semelhantes, então significa que provavelmente este pregoeiro errou. E talvez ele mereça, sim, ser apenado. A crítica que se faz ao homem médio é uma crítica, com todo respeito, que considera apenas uma parte do critério do homem médio. Isso é um erro. Por quê? Porque lá atrás, se vocês pegarem um livro clássico de direito civil, bem clássico, ele vai dizer que o critério do homem médio ele é abstrato. Você considera o homem médio no mundo do dever ser, como deve agir o pregoeiro. Há um outro critério, que é o chamado do homem médio concreto. Você compara o gestor
daquela conduta que você está analisando com o que normalmente fazem outros gestores de situações semelhantes. E desconsidera o que deveria ser, mas sim o que é a realidade nua e crua. Qual que eu devo adotar? Os dois. Se eu adotar só o do abstrato, só o do dever ser, eu posso cometer uma injustiça, porque o dever ser nem sempre é o que é na realidade. Eu preciso considerar as circunstâncias. Por outro lado, se eu adotar só o critério concreto, só o que é e não o dever ser, eu frustro as expectativas constitucionais do dever ser. Há comandos constitucionais que precisam ser buscados, ainda que não sejam alcançados em certas circunstâncias por razões justificadas. Então, eu preciso dos dois, porque senão imagina, num grupo de bandidos, a conduta de um está dentro da média dos outros. Isso é amparado pelo direito? Não. Pelo critério do homem médio concreto, estaria. Então, eu não posso adotar Entendi. um nem outro sozinho, eu tenho que adotar os dois. Quem critica o critério do homem médio considera só o homem médio abstrato, que não é usado mais por nenhum tribunal há décadas. Peguem a jurisprudência do Supremo, do STJ, de qualquer tribunal, do TCU, vocês vão ver que a análise é sempre do caso concreto. Leiam o MS, se eu não me engano, eu normalmente eu não sou muito errado no número de mandado de segurança nosso, não. Acho que é 3596, eu uso muito nos meus cursos de responsabilização, do Fux. Se eu tiver errado, pode me mandar uma mensagem por qualquer e-mail que eu vejo aqui na minha apostila do curso, qual é, acho que é 3596, agora não tenho certeza. Ele fala do advogado mediano, do homem médio. Então, assim, é um critério altamente utilizado. E outra, se não for isso, vai ser o quê? O que está na minha cabeça, o que está na sua, eu nunca fui pregoeiro. Não sei se você já foi, eu nunca fui. Então, eu tenho que ver o que Não. outros pregoeiros fazem. E ainda que eu tivesse sido. E se eu sou um sujeito prudente acima da média? Eu vou condenar todo mundo. E se eu for um sujeito relaxado, displicente, eu vou liberar para todo mundo? O meu critério não adianta. Eu tenho que ver aquilo que é aceito e praticado. Aliás, a Link fala sobre isso no artigo 29 ou 30. Ela fala lá que devem ser consideradas as orientações e as práticas. Isso. As práticas administrativas, orientações gerais e tal. Então, assim, É. é um critério absolutamente correto. Eu diria, é o melhor? Não. Mas é igual a democracia. É o melhor sistema? Talvez não, mas não tem nenhum outro que chegue perto. Ele tem os seus, Entendi. mas nenhum outro chega perto. Seria mais. Não, foi perfeito assim nas suas colocações. Essa sua, esse seu, essa sua conceituação, a definição de homem médio, retoma para uma fala sua quando você diz assim, né, que o Código de Processo Civil ele trouxe a solução, que é a ponderação, que é a razoabilidade, né? E analisar o homem médio em concreto é exatamente analisar a razoabilidade, a ponderação daquela decisão que foi concretamente tomada, comparativamente com aqueles outros que se encontram naquela mesma situação que ele, né? Em outras realidades. E aí você consegue chegar num resultado seguro, né? Talvez não possa ser o melhor, mas um resultado que te dá, que é construído a partir de dados, né, e de análises que foram sendo repetidas e cujo padrão foi se formando. Então, professor, uma coisa é certa. Essa nossa conversa de hoje, ela agregou, assim, muito, muito, muito. Eu vou lhe aperrear por causa disso. Ela me agregou muito elementos para aquilo que eu estava pensando na minha dissertação do mestrado. Então, você não vai se livrar de mim, que eu vou lhe aperrear lá no WhatsApp. Professor, eu quero aqui coisa sobre erro grosseiro, sobre homem médio. A gente vai ter que trocar uma ideia, já lhe aviso que eu vou lhe aperrear, viu? Olha, muito obrigado mesmo. Agradeço sim, a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Eu vou só passar aqui a palavra para que você possa fazer suas ponderações finais, e aí a gente possa caminhar aqui para o encerramento da nossa conversa, que foi extremamente prazerosa, né? De uma profundidade única, né? E que agregou assim muitos valores que, para mim, além da minha dissertação, também me ajudarão no meu trabalho, né, enquanto advogado público que está ali orientando o gestor. Então, eu só tenho a agradecer. Achei um momento muito agradável, fantástico estar aqui com você e com todos os amigos que nos acompanham. Muito obrigado mesmo pelo convite. Para mim foi uma grande honra e um grande prazer. E muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora.
e foi um grande prazer contar com a presença de todos vocês também. Um grande abraço, uma boa noite para todos e grande abraço, então, para você também. Olha, professor, você está ganhando aqui, olha, perfeita abordagem, excelente definição, muito bom. A live, sim, vai ficar gravada, excelente, parabéns, professor. Você tá quebrando aqui a internet no Brasil, são muitos coraçõezinhos, então foi sucesso total. Isso só nos garante, né, e nos renova a certeza de que a gente vai precisar fazer uma parte 2 da Lindv, porque ainda teriam outras coisas que a gente poderia conversar. Então, assim, é um bate-papo informal mesmo, muito agradável, muito prazeroso, mas com muito conhecimento e muitas informações. Então, professor Adilon, muito grato por você ter, né, tirado aí um tempinho do seu dia para conversar conosco. Agradeço a todos os amigos, colegas e as colegas, as amigas que passaram por aqui. Professor, boa noite, bom descanso para todo mundo e até uma próxima oportunidade, tá? Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Tchau. Tchau.